Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de buscar e tempo de perder. Há tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Há tempo de estar calado e também há tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Há tempos de guerra e há tempo de paz. Agora eu quero que você volte uma página para trás. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. E o escritor de Eclesiastes diz o seguinte: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Agora se você já anotou aí esses textos, agora você pula lá, ou coloca alguma coisa na sua Bíblia aí, marca a página, ou coloca o seu dedo e pula para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 35. Mateus 24, 35 diz o seguinte. Ou melhor, vamos ver o versículo 34, tá? 24, 34. Mateus 24, 34. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra. Repito, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém? O som está saindo bom aqui nessa caixa aqui, Andrés? Porque aqui é que sai para o celular. Tá ouvindo bem aqui? Ok. Glória a Deus. Ontem a gente estava em casa ontem à tarde, já no finalzinho da tarde, e a pessoa que estava comigo ontem disse assim: pastor, o senhor já tem a mensagem de amanhã? E aí eu pude fazer um desabafo, com essa pessoa, e disse assim: eu não tenho. E aí eu perguntei para essa pessoa, falei: como que você acha que é para mim ter que pregar ou falar em algum lugar? Talvez tem gente que pensa que é muito tranquilo, Não sei vocês que estão aqui na técnica, mas tem gente que pensa que é tão tranquilo. O pastor, ele fala de boa, ele chega lá, ele fala, ele já, como assim, ele já sabe de tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa, me perdoa se eu estou te decepcionando, mas eu continuo sempre nervoso, aquele nervosismo no sentido de saber que é uma grande responsabilidade, e ansioso no sentido bom, uma ansiedade boa no sentido de ficar aguardando o que o Espírito Santo vai dizer, o que é que Ele tem para nós. E eu confesso a vocês que às vezes eu tenho mensagens que vêm uma semana antes, 15 dias antes. Às vezes Deus me dá toda uma série, mas muitas vezes, e talvez na maioria das vezes,
as mensagens vêm nos 45 do segundo tempo, como diz no futebol. E essa daqui foi uma dessas que eu dormi ansioso, assim, puxa vida, Senhor, o que o Senhor tem para nós? Porque informações bíblicas a gente tem a semana inteira. A gente fala com Deus, Deus está falando comigo a semana inteira, mas o que Deus quer falar com a igreja é diferente. Então, olha para mim como que é complicado. Imagina, tem sei lá quantas centenas de pessoas assistindo esse vídeo agora, e a pergunta é: o que Deus quer falar com essas pessoas todas que estão aqui hoje? É uma resposta difícil, né? Uma coisa é comigo ele fala todo dia ele tem uma mensagenzinha nova para mim, ou talvez até para dentro da minha casa, para minha família. Agora, e para falar para a multidão, o que ele quer? E eu dormi com essa ansiedade de que será que ele vai dizer. E o que veio na minha mente de ontem para hoje foi: tudo passa. Tudo passa. Esse é o tema da ministração. Tudo passa. Nós temos um relógio que conta um tempo cronológico, né? Uma cronologia humana dos homens, que é esse reloginho que você tem aí que conta, né? Quantas horas aí? Nossas horas, nosso dia dura 24 horas, cada hora dura 60 minutos, cada semana dura 7 dias, cada ano uma média de 365 dias, e por aí vai as nossas contas. Então nós temos um tempo chamado tempo cronológico dos homens, mas existe um tempo chamado Kairos, que esse tempo chamado Kairos é um tempo de Deus. E o tempo de Deus para nós é uma loucura, porque é inconcebível. Por exemplo, o tempo de Deus bíblico, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, há textos que provam que um dia para Deus é como, viu? Não é 1000 anos, é como se fosse 1000 anos. Um dia é como 1000 anos, ou seja, pode ser que seja 1000 anos, pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Isso foi uma fala bíblica para dizer o seguinte: que você imagina um dia como 1000 anos, é uma coisa extravagante demais, é quase que para nossa mente normal, e por isso foi colocado como uma coisa gigantesca, porque é difícil para a gente pensar sobre isso. O que é 1000 anos para um dia? 1000 anos, nossa, para você ver o tamanho de Deus. Então não é que é exatamente 1000, mas é como fosse 1000 anos. Então um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. E esse é o tempo Kairos de Deus. Então para nós nunca saberemos quando é que Deus decidiu fazer uma coisa. Porque se um dia é como 1000 anos, se Deus resolveu fazer uma coisa às 10 horas da manhã, que ano que é para nós? Que ano que é da nossa história? Você decidiu fazer uma coisa às 10 horas da manhã, e você decidiu fazer 1 hora da tarde. Que ano que era a nossa história humana? 1 hora da tarde. Ou seja, a gente não sabe. No Kairos de Deus a gente está perdido no tempo. No Kairos de Deus nós estamos perdidos no tempo, que nós não sabemos. Mas Deus é onipotente, e Ele é onipresente, ou seja, Ele não só está presente dentro do tempo Kairos dele, mas Deus está presente dentro do nosso tempo cronológico dos homens. Então, apesar de nós não sabermos o tempo de Deus, mas Deus sabe o tempo dos homens, e por isso Ele é Deus e não somos nós deuses. Tem gente que fala assim, né? Tem uma filosofia humana. Infelizmente nós estamos vivendo talvez o humanismo como nós nunca vivemos o humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é dizer que Deus está dentro de mim, eu sou Deus, eu é que decido, isso que chamamos de Deus é algo que é o meu eu, que pode falar, decidir e pensar. E por isso a linguagem do coach hoje tem tanto valor, né? Porque o coach é: você faz, você pode, você consegue, vai lá, vamos, se você decidir, se você, o coach é eu posso, eu faço, eu aconteço, se eu resolver, se eu fizer. Então
isso tem muito, a gente bate um pouco, me perdoa aí os coaches da vida que estão me assistindo, mas e quem gosta deles, nada contra a profissão, porque coach para mim é uma profissão, não é uma filosofia de vida. Filosofia de vida para mim é andar com o Espírito Santo. A minha filosofia é andar com o Espírito Santo. Mas se você gosta, se você essa é a sua filosofia, você tem o direito de adaptar-se a ela. Mas uma coisa eu vou te falar: por mais que eu decida fazer algo, e eu não vou falar de vocês que estão assistindo, mas eu vou falar de mim mesmo. Quantas vezes eu decidi fazer alguma coisa e eu não consegui? Se você soubesse a luta que eu estou nesse momento por conta de caminhadas, de fazer caminhadas que eu preciso fazer. Eu quero. Você quer? Quero. Você decidiu? Decidi. Você conseguiu? Não. Sabe quantas coisas na minha vida o eu do Alan já quis fazer, mas ele não conseguiu? Muitas. E por isso que a linguagem do coach ela é boa em teorias. As teorias são maravilhosas e são assertivas. Nada contra as teorias, elas são certas. A pergunta é, e quando a pessoa decide, eu vou fazer isso, eu decido que eu vou fazer, mas ela chega no dia seguinte, ela não consegue, o que acontece? Frustração. E como que a gente faz para não ser frustrado? Porque eu sou assim também, pastor. Eu também, o pregador, eu também. Toda vez que eu decido eu não consigo. E olha só uma notícia para você: apóstolo Paulo também, ele foi um pouco parecido comigo nessa área, ou melhor, eu sou um pouco parecido com ele. Ele disse assim: as coisas boas que eu quero fazer, eu não consigo às vezes, mas as coisas más, as coisas que eu queria que nunca fazer, mas essas eu acabo fazendo. Então, o humanismo diz que o homem está no controle. O humanismo diz que o homem pode, o homem, se ele quiser, ele pode fazer, mas isso é humanismo. Mas nós não somos humanistas. Então eu, Alan, acredito o seguinte: que eu sozinho eu não consigo. Eu sozinho eu não posso. O passarinho que passou aqui, ele concorda comigo, ó. Ele está falando, o passarinho dizendo também: eu não consigo. Eu também não posso. E porque eu já entendi na minha vida que eu não conseguia fazer sozinho, tudo que eu estava fazendo estava dando errado, porque eu estava entendendo que estava dando errado, porque eu estava entendendo que eu estava por caminhos tortos, porque eu queria fazer algo e não conseguia. Eu entendi que eu não ia conseguir sobreviver se não fosse com Jesus. E por conta de Jesus é que eu estou aqui. Porque se eu estou conseguindo fazer alguma coisa, inclusive falar com você hoje, eu só estou conseguindo fazer isso porque Jesus está me guiando até aqui. Só estou conseguindo fazer alguma coisa por conta do Espírito Santo. Se eu conseguir ser pai até hoje, só consegui ser pai por conta do Espírito Santo. Se é que eu fui um bom pai, pergunta para os meus filhos, não sei, eles que têm que responder. Se eu estou conseguindo ser um bom marido, é por causa do Espírito Santo, porque em mim mesmo não habita um bom marido. Eu era um péssimo marido. Se eu estou conseguindo fazer alguma coisa boa como pastor, só estou conseguindo pelo Espírito Santo, porque em mim não habita um bom pastor. Então nada que eu consiga por mim mesmo. O humanismo diz: faça que você consegue. E eu digo, e a palavra diz: tente fazer para ver se você consegue. Olha que diferença. Uma coisa é o humanista dizer: faça, você consegue. Just do it. Simplesmente faça que você consegue. O humanista diz isso. Mas a Bíblia diz: faça sozinho, e eu quero ver se você consegue. E eu já tenho a resposta para te dar, baseada na minha vida. Não julgando, não tenho o direito de julgar vocês, mas eu vou basear na minha vida e na vida de algumas pessoas que eu conheço, inclusive pessoas que andam pertinho de mim, que aqui carinhosamente na igreja nós chamamos de discípulos. Eu vou dizer em meu nome e em nome deles. Eu tenho um que está ali, né? Na verdade todos que estão aqui são discípulos indiretos. Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês, vocês que estão aqui na técnica: vocês conseguem sozinhos? Tem alguém que conseguiu sozinho aqui? Só para dizer eu faço, eu consigo? Nenhum deles, pelo menos os que estão aqui comigo, não consegue. A gente não consegue.
porque a gente não está no controle. Nós não conseguimos, apesar de termos livre-arbítrio, e temos o livre-arbítrio, mas quando a gente usa o livre-arbítrio, a gente usa o nosso livre-arbítrio, me perdoa a palavra, nós usamos o nosso livre-arbítrio porcamente. As nossas decisões são decisões, na maioria das vezes, decisões erradas. Mas eu sou livre, sim, mas na nossa liberdade nós fazemos tudo errado. E um dia eu decidi falar: eu quero que o Senhor fique com o meu livre-arbítrio. Senhor, obrigado aí pelo livre-arbítrio, obrigado, valeu, eu tenho liberdade, eu sou dono do meu nariz, mas Senhor, eu estou fazendo tudo errado. Eu queria que o Senhor me ajudasse, que o Senhor me conduzisse. E Deus, Ele é educado, e como o Espírito Santo Ele é educado, Ele diz: bom, se você quiser eu te ajudo, mas se você quiser. E eu falei: eu quero. E Ele começou a guiar os meus passos. Então Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu, como filho, decidi deixar que o Espírito Santo me guiasse. Estou aqui hoje sendo guiado pelo Espírito Santo, porque eu sou um homem que sozinho não consigo. Eu sozinho não consigo. Repito, eu sozinho eu não consigo. Eu preciso dele, do Espírito Santo, para me guiar. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você não entenda o que eu estou te falando agora, mas se você raciocinar um pouquinho na lógica, você vai entender também que você não consegue, e que as coisas que você acha que você conseguiu, elas são coisas passageiras. Porque às vezes, por que o humanismo prevalece tanto? Você fala: bom, se fosse uma grande mentira, por que cresce tanto? E a cada tempo tem mais gente achando que pode, que consegue. Porque as coisas desta vida, elas parecem que vão durar. As coisas desta vida parecem boas e parecem que vão durar alguma coisa. Então, em busca das coisas desta vida, o meu eu humano busca alguma delas, e quando ele consegue alguma dessas coisas, ele diz: então eu posso. E aí ele busca a segunda coisa, e quando ele conquista essa segunda coisa, ele diz: está vendo? Eu consigo. Eu arrumei o emprego, eu fiz o curso, eu concluí a faculdade, eu fiz a MBA, eu consegui entrar na empresa X ou Y, eu passei no concurso, eu adquiri a minha casa própria, eu comprei o meu carro, realizei o meu casamento, eu que criei os meus filhos. Então ele começa a cada conquista, ele pensar assim, que ele conseguiu, e isso dá gasolina para que ele ache que ele está no controle. Mas só que se você for fazer o estudo da sua vida, o estudo racional, você vai perceber que cada conquista que te levou para o teu eu, a mesma conquista te levou a ser uma pessoa frustrada. Então eu queria fazer o curso, mas o curso me roubou anos da minha vida. Eu queria concluir o curso para ser uma pessoa bem sucedida, mas demorou 10 anos para me conseguir o primeiro emprego, ou demorou 15 anos para conseguir chegar aonde eu queria como gestor de uma empresa. Eu queria ser, aí eu cheguei a ser gestor, mas hoje a pessoa não consegue viver dessa gestão, porque ele trabalha de 24 horas, ele não dorme, há uma cobrança sobre a vida dele. Ele conseguiu, sim. Eu consegui, não falei para você que eu ia conseguir? Eu consegui, só que agora essa conquista dele está fazendo com que ele não viva, e ele já vem fazendo isso desde quando ele tinha 15 anos, e agora ele está com 50, e ele não consegue viver. Eu construí a minha família, mas hoje ele não tem tempo para conversar com os filhos. O filho não o ama, o filho não tem acesso ao pai, não tem acesso à mãe. Eu que construí essa casa, eu comprei esta mansão, mas só que eu não consigo morar dentro dela, eu não consigo desfrutar daquela construção, eu não consigo desfrutar daquele sítio que eu comprei. Eu tenho um sítio com piscina, com quadras, mas não consegue passar um final de semana inteiro lá dentro. Eu tenho uma casa na praia lá, eu tenho um iate em Paraty, só que não consegue desfrutar deste barco nem 3 vezes por ano. E isso eu estou falando não só daqueles que têm muitas coisas caras, você pode pegar nas coisas pequenas também, domésticas. Eu comprei esse celular,
Mas com uma queda, você perde, às vezes, tudo que você comprou e fica com a prestação para pagar. Pagou 10 prestações de R$100 por mês, e no segundo mês ele já se quebrou, ele já foi roubado pelo ladrão, seja lá o que aconteceu, e tem que pagar a prestação até o final. Então aquilo que você disse, eu fiz, e se você conseguiu, não, o meu está aqui comigo, olha o meu aqui. 2 anos ele fica obsoleto, você já tem que comprar outro. Ou seja, o que o homem pode dizer então? Que eu conquistei, eu estou trazendo paz para mim mesmo. O que pode? O que eu posso dizer como pessoa então? Nada. Porque o texto que eu li para você, Eclesiastes capítulo 1, ele diz que tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E o pregador que escreveu isso, Salomão, ele não foi um homem qualquer. Ele foi um homem que ele recebeu a sabedoria de Deus. Ele pediu a sabedoria de Deus. Ele recebeu talvez uma carga de sabedoria vinda da parte de Deus, maior do que talvez todos os homens que já existiram no planeta. E esse homem tão sábio, tão estudado, tão experiente na vida, ele termina os seus dias escrevendo: tudo é vaidade. Ele fez um catado da vida inteira e ele termina dizendo: tudo é vaidade. E o que é vaidade? O maior exemplo de vaidade que eu ouvi há muitos anos atrás, e é o mais claro para mim explicar e simples, é o vapor. O vapor, qualquer vapor, mas por exemplo, vamos pegar um vapor que todo mundo conhece. Vamos pegar o vapor da panela que está lá no fogão. O vapor de uma panela de arroz, por exemplo. Você tampa o arroz, e quando você levanta a tampa de qualquer panela que está no fogão, e quando você levanta a tampa, o que acontece instantaneamente? Você tem coragem de colocar a cara ali e tirar a tampa? Tem? Não? Por que não? Porque queima? Há o risco de queimar o vapor quente, sim ou não? Sim! Dependendo do nível do vapor, o vapor quente ele queima. Então ninguém é bobo de tirar a tampa de uma panela olhando para dentro da panela, porque o vapor ele queima. Ou seja, o vapor é algo que tem uma ação, ele contém uma ação. Mas olha que coisa interessante, eu tiro a tampa, aquele vapor ele tem o poder até de queimar, ou no mínimo aí trazer uma sequela para você, se caso você põe a mão ou o rosto ali. Ele é alguma coisa, ele existe, ele queima, ele é quente, dá para ver ele, não dá para ver o vapor? Dá para você ver aquela fumaça branca. Só que olha que coisa interessante, quando você tira a tampa, o vapor sobe. Quantos segundos dura? Quantos? Consegue imaginar quantos segundos dura? Aquele vapor subindo, e até ele subir dos seus olhos? Quanto tempo dura? Quanto vocês acham aí? Me ajuda aí, vocês estão aqui para me ajudar, me ajuda aí. Até ele sumir dos seus olhos e até não te queimar mais. Quanto tempo? 3 segundos? Eles estão chutando aqui. Eles estão chutando 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Exatamente. Presta atenção, eu estava falando de uma coisa que me queimava, tinha o poder de me queimar. Eu estava olhando para ela, era quente. Eu estava vendo, era grande, porque dependendo da panela, né? Vai subir o vaporzão, né? Pode ser um vaporzinho, mas pode ser um vaporzão. Então eu estava olhando, era um vapor, era grande, era branco, era acinzentado, não sei que cor que tem o vapor, mas ele era quente, ele queimava. Mas tudo que eu vi, tudo que eu senti, tudo que eu sabia que era, durou apenas alguns segundos. E sabe como é que é o nome disso? Ou que comparação a gente pode fazer com o vapor? Vaidade. A vaidade é assim. Você é louco para adquirir algo. Eu quero celular, eu preciso desse celular. Eu preciso. Eu tenho um celular desse. Esse celular é o top. Uma semana você não faz nem questão mais. Passou uma semana, você nem se importa mais. Verdade ou mentira? Você pega ele, enfia no bolso, é como se ele nem fizesse diferença para você. E para onde foi todo aquele desejo? Para onde foi toda aquela ansiedade? Para onde foi todo aquele gosto daquilo que você queria? Eu quero um carro, eu preciso de 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 um carro, meu Deus, é meu sonho, eu tenho que ter um carro. Aí vai lá e compra. Quanto tempo dura essa emoção? O carro fica na garagem, você
entra e sai dele. Tudo bem, você está usando, tá, mas você não anda, não é mais aquela empolgação, não existe mais. Quem não tem uma casa fica desejando, eu queria tanto uma casa, eu queria tanto, não vejo a hora de ter minha casa. Ai, minha casa, minha casa, minha casa, minha vida. Só que aí o que acontece? Aqueles que já possuem uma casa, entra e sai de dentro dela e ainda reclamam. Ah, não era bem aqui que eu queria morar, não era isso que eu queria. E ele nem percebe mais, ele dorme, acorda, entra, sai. Aquilo não faz mais diferença. Aquele vapor da aquisição, aquele vapor da conquista, aquele momento da compra, aquela adrenalina de querer, de comprar, de ter, de ser alguém famoso, de ter um cargo. Isso passa muito rápido. E aqueles que já possuem, desde uma coisa pequena até uma coisa grande, aquilo já não faz mais diferença para a vida dele. Sabe por quê? Porque tudo passa. E esse é o tema da minha ministração. Tudo passa. Tudo passa. Tudo é vaidade. No capítulo 3 de Eclesiastes, ele começa a falar de tudo na vida. Há tempo para todas as coisas. Tempo de comprar, tempo de vender, tempo de... tudo. Ele começa a falar e narrar. Eclesiastes 3 que eu li com você. E é tão interessante que todos esses períodos, seja, por exemplo, é tempo de se alegrar e é tempo de chorar. Mas o choro, ele passa. E por mais que aquele momento esteja sendo difícil, triste, horrível, mas ele vai passar e vai chegar um dia que você vai sorrir de novo. Mas e aquele que está rindo? E está todo felizão hoje? Ele está alegre, está sorrindo, mas vai passar, vai chegar uma hora que você vai chorar. A alegria não vai durar, é constante, você vai chorar por alguma coisa que vai acontecer repentinamente. Então, até a pessoa que está de luto, diz, eu estou de luto pelo fulano que morreu, tá, mas o luto vai passar e um dia você vai viver uma vida normal. Você vai lembrar da pessoa ainda com tristeza? Vai, mas vai chegar um momento que você vai estar vivendo a sua vida e aquela pessoa já não existe mais no seu quadro de amigos ou de parentes, e você vai estar vivendo, ou seja, você não vai mais ter aquela pessoa. Então, o luto passa, tudo passa. E tudo que eu posso ter agora, mesmo que for bom para mim, mesmo que for muito, não estou falando de coisas ruins, estou falando de coisas boas. Porque uma casa é coisa boa, um carro é coisa boa, saúde é coisa boa, filho é coisa boa, esposa, marido é coisa boa, tudo é que faz bem para mim, amigos. Só que a gente tem que entender que tudo vai passar e tudo passa. Tudo. Eu lembro que eu tinha pessoas, hoje mesmo compartilhei aqui com um amigo meu, não sei se ele vai assistir, mas tinha um amigo meu, não vou falar o nome dele aqui, né, para não comprometer, mas é um amigo meu que eu dormia na casa dele direto. Sabe essas meninas adolescentes que gostam de dormir na casa da outra? E eu vivia na casa dele e ele vivia na minha casa. Se ele não dormia lá, eu dormia na casa dele direto. Isso foram mais de 5 anos fazendo isso. Olha só, era um grande amigo da igreja, né? Mas cada um casou, e até antes um pouco do casamento nós se separamos. Gente, para você ter ideia, já vai fazer quase 10 anos que eu não vejo essa pessoa. Passou. Era uma grande amizade? Era, mas passou. E hoje eu tenho outros grandes amigos hoje, nos dias de hoje, e que, se dependendo da situação da casa onde eu moro, residência, geografia e tantas outras coisas, pode ser que esse grande amigo de hoje vai passar também. Então a amizade passa. Igreja, hoje faz 14 anos, esse ano vai fazer 14 anos que a gente está aqui nessa igreja local. Fazer 20 anos que eu estou com meu pai, apóstolo Olivete, desde 2001 mais ou menos, que ele é meu pastor principal, assim, né? Então, mas eu já passei por outros ministérios, outras igrejas, tive outros pastores, mas passaram. Foram pessoas excelentes para a minha vida, mas passou. Amigos ministeriais excelentes, mas passaram. Lugares que eu vivi, que eu passeei, que nunca mais voltei lá, passou. Então, irmãos, não importa se é pessoa, se é lugar, se é sentimento, se é alegria, se é tristeza, se é vida, se é morte, se é coisas, tudo passa. E tudo que pode ser bom é vaidade.
Agora, se tudo é vaidade, tudo passa, que mensagem que eu quero trazer para você? Você já entendeu que tudo passa, até aqui você já entendeu. A pergunta é: para que falar disso, pastor? Por que você quer falar tanto para mim e deixar claro que tudo passa? Eu quero deixar claro para você que tudo passa. E se tudo passa, então para aí, o que me sobra? Se tudo passa, que graça tem viver? Se tudo passa, que graça tem? O que eu vou fazer da vida? Porque a gente está me falando aí, me perdoa, viu, pastor? A gente está me falando aí, então eu vou parar de viver. Tudo passa, tudo. Eu vou viver para quê? Então eu vou morrer. Não. O que eu estou dizendo para você é que tudo passa, mas existe algo que não passa. De verdade te digo, passará esta geração, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Mateus 24, 34. De verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Bom, eu quis ler esse texto aqui simplesmente para te dizer que Jesus está voltando. Presta atenção. O contexto, depois você lê na sua casa o contexto do capítulo 24 inteiro. O contexto está falando das coisas dos últimos dias. Jesus está falando do que vai acontecer nos últimos dias. O contexto, eu não li inteiro aqui para você, mas você pode ler na sua casa. O contexto é Jesus narrando profeticamente o que estava para acontecer nos últimos dias. E ele diz nessa narrativa que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aí eu te pergunto, qual geração? Eu sei que eu não estou pregando aqui sobre escatologia, mas só para você ficar aí com um gostinho de quero mais, que Deus trabalha com o número 7 como número perfeito. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Se Deus trabalha com o número de perfeição, só um resumão aqui para você, uma vista aérea. Deus criou o mundo em 6 dias e no último dia ele descansou. Se essa narrativa do início da Bíblia, ela também é uma narrativa profética, então significa o seguinte: que a cada 1000 anos coisas aconteciam no planeta profeticamente falando. E o mundo hoje, o mundo cronológico, contado desde a criação, ele tem cerca de 6.000 anos. Uma média de 6.000 anos. Se tem uma média de 6.000 anos, e o 7 é o tempo do descanso, ou o tempo do desfrute, o tempo de curtir, significa o seguinte: que os próximos 1000 anos de Deus, que é 1000 anos para nós, é o tempo que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para ele curtir, ou para ele descansar com os seus filhos. Ou seja, estamos bem na divisa entre esse milênio profético de Deus com a sua igreja, nesse próximo tempo. E Jesus está dizendo aqui no versículo 34: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O que é tudo? Tudo que era para ter acontecido: guerras, terremotos, crises, problemas, situações, tudo que o homem poderia viver. E tudo que Jesus estava narrando aqui no capítulo 24 inteiro iria acontecer até esta geração, porque tudo ia passar. Então deixa eu te dar uma dica aqui para você. Se tudo passa, o que eu tenho que fazer? Ficar triste agora e dizer: então não vou viver? Não, se eu já sei que tudo passa, então o que eu posso fazer para mim ter uma vida em paz, para mim ter um motivo para viver? Como que eu vou ter um motivo para viver? Me dá um motivo então, já que tudo passa e tudo é assim do jeito que você está falando, tudo é vaidade, tudo é como vapor. Então me dá um motivo para continuar vivo, me dê um motivo para viver. O motivo que para viver é o seguinte, é o versículo 35: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra é eterna.
E por que ele está dizendo, por que eu estou dizendo para você, que resposta que eu te dou, para que motivo você vai viver? O motivo de você viver é a palavra. E por que a palavra? Porque a palavra é Jesus. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, ele era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, o verbo é a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? É a palavra. Ou seja, quando eu leio isso aqui para você, quando a gente estuda isso aqui, nós estamos estudando Jesus, nós estamos falando de Jesus, nós estamos vivendo de Jesus. Tudo pode passar, mas a palavra não passa. E na palavra está escrito que eu e você que aceitamos e reconhecemos e o recebemos, nós nos tornamos filhos. Sabe o que não vai passar? Sabe o que não é vaidade? Não é vaidade ser filho de Deus, porque ser filho não passa. Se nós nos tornamos filhos, nós seremos filhos pela eternidade. Quando você se torna filho de Deus, essa filiação se torna uma filiação eterna. Ou seja, essa vida aqui, essa casca, sim, ela vai morrer, porque Eclesiastes 3, há tempo para viver e há tempo para morrer nesta carne. Mas aquele que é filho, esse tempo não existe, porque a palavra não passa. E se a minha vida está dentro da palavra, e a palavra nunca passará, ela é eterna, então a minha filiação é uma filiação eterna. Ou seja, se essa casca aqui vier a falecer, essa casca vai ressuscitar como um corpo glorificado para viver eternamente com Cristo. Aleluia. Então, se é para se alegrar, não é para alegrar com coisas que passam. Não precisa ficar triste com a sua escola, com a sua faculdade, não precisa se entristecer com o seu trabalho, não precisa se entristecer com a sua casa que você comprou, ou com o seu carro que você adquiriu, ou com o seu celular, ou com qualquer outra coisa da tua vida. Mas essas coisas vão passar. Essas coisas podem vir a te deixar tristes, mas uma coisa não te deixará triste: se você souber que você é filho. E quando você sabe que você é filho, você pode ter todas essas outras coisas, porque quando essas outras coisas passarem, você vai se lembrar que você continua sendo filho, e Ele continua sendo Deus. E como diz a música que nós cantamos atualmente, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Não é assim, mais ou menos? Essas coisas não passam, Deus não passa, a palavra não passa, e a tua filiação com Cristo não passa. Mas e o resto, pastor? Tudo passa. Isso tudo passa. Eu não posso me apegar às coisas tão passageiras. Eu não posso pôr meu coração nessas coisas que vão se apagar como um vapor. Eu não posso que a minha vida seja dependente de uma coisa tão passageira. E por que as pessoas estão em depressão hoje? Sabia, Raquel, por quê? Porque elas se apegaram tanto a coisas passageiras, e quando aquilo passa, ela fica muito triste, a ponto de entrar em crise, numa crise depressiva. Então ela se apegou tanto ao emprego, que quando ela perde, ela entra numa crise, porque ela se apegou a uma vaidade. Ela se apega tanto a uma coisa material, a um carro, que quando Deus o livre, esse carro sofre um acidente ou ele é roubado, ele entra numa crise existencial, porque ele perdeu aquele bem, ele perdeu aquele negócio. E um adolescente, quando perde um celular, ele entra em crise, porque agora ele não tem mais o celular. Então, porque o coração dele estava tanto naquilo. E a Bíblia diz o seguinte: aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Aonde está o teu coração? Acha esse versículo para mim dar para o pessoal aqui, por favor. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. O que isso significa? Que se o meu coração estiver em coisas que são como vapor, o que vai acontecer comigo quando o vapor sumir? Hein, pastor Aguinaldo? Se o meu coração estiver naquele vapor, e o vapor desaparecer dali 5 segundos, o que vai acontecer comigo? Frustração. Frustração gera decepção, decepção gera tristeza, tristeza gera angústia, angústia gera amargura, amargura gera depressão. E a depressão, qual o texto para me falar para eles?
Só fala para mim aqui. Mateus 6, 21. Mateus 6 e 21. Aonde está o teu tesouro, também ali estará o teu coração. E o teu tesouro está em vaidades? O teu tesouro está naquelas coisas que passam? Porque se o teu tesouro for essas coisas, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Uma notícia que não é agradável. Os teus dias de alegria estão contados. Se o teu coração está nessas coisas que passam, os teus dias de alegria, os teus dias de paz estão contados. Mas se o teu coração está em algo que não passa, que é a palavra de Deus, se o teu coração está conectado com o que não passa, que é Jesus, se o teu coração está conectado com aquilo que é eterno, com as coisas eternas, se o teu coração está conectado com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com as coisas que não passam, então a tua alegria será também eterna. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão aqui? Então eu queria te convidar agora para deixar para trás tudo que não para, tudo que passa, porque tudo passa, tudo passa. E eu quero te convidar para deixar para trás tudo que passa, e te convidar a se apegar com as coisas que não passam, ou com o que não passa. E o que não passa é a palavra do Senhor. Repito: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Se apegue com a palavra de Deus. Você tem andado triste demais esses dias, sabe por quê? Porque você está com medo de morrer. Por causa da notícia aí de uma doença, você está com medo da vida. Você está achando que você vai ficar vivo para sempre? Ainda que a gente supere essa crise que está aí dessa doença, mas vai chegar um dia que a gente vai morrer. Não adianta fugir disso. Há uma brincadeira, um ditado popular que diz assim: você não morrer, você vai ficar para semente. Então, ou seja, pode não ser agora, pode ser que você escape desse vírus agora, mas e amanhã? E o ano que vem? Pode ser que você escape de um acidente. Amém, glória a Deus, escapei, passou. Mas e amanhã? Vai ter uma nova situação. E depois também uma nova situação. Ou seja, você está com medo. Talvez você não ficou desempregado agora. Ai, que legal, olha, não fui mandado embora, glória a Deus. Glória a Deus, está trabalhando. Mas quem garante que você não vai sair dessa empresa o ano que vem? Quem garante que você não vai sair daqui 2 anos? Então nada que a gente tem hoje, preste atenção, querido, olha para mim, nada que a gente tem aqui nesta terra, nada, e quando eu te falo nada, é nada. Escute bem, nós passamos por algo muito triste no meio da nossa família. Meu cunhado, que é da minha idade, muito novinho, ele tinha, acho que na época 19, não, acho que já tinha uns 21, de 20 para 21 anos, que ele era da minha idade. Ele veio a falecer. Eu creio que se ele estivesse aqui hoje, nós seríamos grandes amigos. Nós éramos grandes amigos. E eu estou falando dele hoje, eu lembrei porque eu fiquei imaginando, hoje eu tenho um filho que é da idade praticamente um pouco mais velho do que meu cunhado quando faleceu. E agora eu estou arremetendo meu coração para essas coisas tão importantes para nós, que é ter um filho. E para minha sogra, para o meu sogro, o filho deles passou cedo, aos 21 anos. O meu filho, graças a Deus, ainda está aqui. Mas eu tenho que entender que o meu filho pode passar, como o filho do meu sogro passou. A minha filha pode passar, como filhas de outros pais e mães pelo planeta inteiro passam. Então os filhos passam, e os filhos são os nossos maiores tesouros, mas eles passam. Infelizmente para o meu sogro, para minha sogra, passou cedo.
Mas para ter outros pais que passam mais cedo ainda. Tem pais que os filhos vão embora com 8 anos, com 7 anos, com 5 anos, com 2 anos, com 6 meses de vida. Tem para filhos, às vezes os pais passam. O pai vai embora cedo. Às vezes cresce sem o pai, porque o pai passou. Às vezes cresce sem a mãe, porque a mãe passou. E aí vocês que tem a mãe mais velha já, de idade, que tem uma idade mais avançada, mas vai passar também. Porque eu fico vendo, tem gente que tem com a mãe de 80, 90 anos e fica torcendo para a mãe não morrer. Eu falo, você quer que fica vivo até quando? O que vai fazer? Deixa a velhinha ir embora, deixa morrer. Pelo amor de Deus, por que quer que uma senhorinha ou um senhorzinho fica vivo com 100 anos e se estiver respirando, se estiver andando, se estiver em bom exercício de vida, aleluia, que viva 200 anos. Mas às vezes está doente ali, está na cama, está definhando e fica tentando querer ficar vivo. Gente, tudo passa. Deixa a mamãe passar, deixa o papai passar, deixa o filho. A gente não quer que passe, mas passa. Não é, presta atenção, não estou aqui pregando maldição, não. Eu só estou dizendo uma realidade da vida. Tem o dia de viver e o tempo de morrer. E todos vão morrer. A única chance da gente não morrer é se Jesus voltar agora e arrebatar. Porque se Ele não me arrebatar hoje aqui enquanto eu estou falando com você, se Jesus não voltar agora enquanto eu estou falando com você, pode ser que eu pegue o meu carro ali na saída da igreja e eu venha morrer por alguma coisa no meio do caminho. Ai credo, ai credo. Ai credo não, é verdade. Porque tudo passa. Agora eu estou vivendo uma das maiores alegrias, talvez, que alguém possa viver. Eu estou vivendo um momento minha netinha que está nascendo, talvez nasça essa semana, dessa semana para a semana que vem. É lindo isso. Mas esse momento também vai passar. Estamos curtindo ele ao máximo, mas vai passar. Tudo passa. A alegria de ter um filho, a alegria do neto, a alegria da compra, a alegria da venda, a alegria passa. E se todas essas coisas passam, pastor, o que me sobra? O que me sobra para viver? Você está me deixando mais triste? Não, eu estou querendo te deixar mais alegre. Dizer para você, se você tem andado triste por causa dessas coisas que estão passando, se alegre em ter Jesus como Salvador da tua vida, porque Jesus em nós, Cristo em nós, é a esperança da glória. Quando Ele está dentro de você, essa alegria de ter a salvação, de saber que essas coisas vão passar, mas eu vou estar com Ele eternamente. E quando estivermos com Ele, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá tristeza. Ali não haverá ranger de dentes, ali não haverá mais maldição, e isso tudo será uma alegria eterna. Tudo passa, mas a palavra vai ficar eternamente. Jesus vai permanecer eternamente conosco. E eu queria te oferecer isto que não passa: a salvação eterna. E se você já recebeu, eu quero que você agradeça hoje. Fala: Senhor, obrigado. Obrigado porque o que eu tenho, você que está aqui pode levantar também e agradecer, dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque o que eu tenho, o que eu já possuo, ninguém pode tirar isso de mim. O que eu tenho não passa, o que eu tenho não vai acabar. Vocês estão entendendo, queridos? O que eu tenho ninguém tira. O que eu tenho não vai passar. Pode vir vírus, pode vir desemprego, pode vir doença, pode vir o que for, mas o que eu tenho, o que nós aqui temos, não passa, porque temos a palavra. Então, se você já tem, eu quero que você agradeça por isso na sua casa e aonde você está me ouvindo. Mas se você ainda não tem, e você tem estado tão triste por essas coisas passageiras, eu queria te convidar a orar comigo. Então, onde você estiver, levante a sua mão. Eu quero te convidar a aceitar Jesus, aceitar esta palavra. Céu e terra passarão, porém as minhas palavras não passarão. Se você quer aceitar Jesus, se você quer aceitar
esta palavra penetrar dentro de você e nunca mais você perder essa filiação, se tornar filho hoje e nunca mais perder isso. Eu quero que você levante uma das suas mãos, porque quando eu levanto as mãos eu estou me rendendo, é uma rendição. Já prestou atenção que quando um ladrão chega para alguém, é sempre é a posição de quê? De rendição. Eu estou aqui indefeso. E quando a polícia também chega, erga suas mãos, né? Tipo, se renda. Em guerra também, se você já assistiu algum filme de guerra, você vê quando as pessoas querem se render, o que elas fazem na guerra quando elas estão se rendendo? Mas eu levanto as mãos para dizer: olha, eu estou sem arma, estou desarmado. O que é levantar as mãos na guerra? Estou desarmado, olha para as minhas mãos. Então por que nós falamos na igreja, levanta a mão? Para você dizer: Senhor, fisicamente, né, você está dando uma representatividade, dizendo: olha, estou rendido, estou sem armas, eu estou desarmado, eu me entrego a Ti. Então levante as suas mãos, se desarme, se renda a Jesus agora. E você que quer fazer isso pela primeira vez, você que já fez e já tem essa palavra, comece a agradecer, mas você que ainda não tem, ore comigo agora. Declare assim: Senhor Jesus. Eu vou pedir para que vocês que estão aqui declarem comigo, para que a sua voz seja como se fosse um eco, junto com essas pessoas que estão orando em casa agora. Declare comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, neste dia, eu entrego a minha vida a Tua palavra. Eu entendo, agora eu entendi, que as minhas tristezas, as minhas frustrações, as minhas crises, elas eram tão grandes e tão profundas, porque a minha vida inteira foi dedicada a coisas passageiras. E cada vez que eu me lancei nas coisas que passam, eu me frustrei, eu sofri demais. E eu confesso, Senhor, que eu ainda sofro, mas hoje eu decido atirar o meu coração, ou melhor, atirar do meu coração as coisas que passam, e colocar hoje dentro do meu coração aquilo que nunca vai passar: a Tua palavra, a Tua salvação, que vem pela Tua palavra. E é isso que eu coloco no meu coração. Eu tiro todos os outros tesouros e coloco o tesouro da Tua palavra no meu coração. Diga: tudo é vaidade, tudo passa, mas a Tua palavra não é vaidade. Diga: Senhor Jesus, habite dentro de mim a partir de hoje. Eu Te dou o direito de entrar na minha vida e mudar a minha vida. E eu escolho Te servir. Eu me entrego, eu me posiciono, me lanço na cruz, eu me rendo à cruz também. Eu morro para as coisas passageiras e eu ressuscito com Jesus nas coisas eternas. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu sou servo de algo que nunca vai passar. Eu sou servo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu te falar uma coisa. Se você fez isso agora, se você aceitou Jesus aí na sua casa ou no seu carro, onde você está, e você quiser um acompanhamento, fala: eu preciso de alguém para me ajudar, que eu não sei o que fazer a partir de agora. Eu quero te convidar então a você passar uma mensagem no seguinte WhatsApp. Só passe uma mensagem
dizendo: eu aceitei Jesus hoje, o que eu faço? Passe o WhatsApp e diga: eu aceitei Jesus hoje. Durante a mensagem, o que eu faço? E você deu o seu nome. No WhatsApp é 11 59 31, prefixo 11, São Paulo, Brasil. Você que está fora do Brasil, você tem que digitar o 55 primeiro, 55. Você que está no Brasil, digita o 11 59 31 81 68. Você mande uma mensagem no WhatsApp dizendo: eu recebi a palavra, eu recebi Jesus e eu preciso que alguém me acompanhe. E você vai ter um retorno disso. Se aguarde que a gente vai retornar para você e nós vamos te acompanhar. Nós vamos dar um jeito, mesmo que você está em outro país, nós vamos dar um jeito de acompanhar a sua vida e te dar a sequência dos próximos passos, já que agora você está no caminho eterno. 59 31 81 68, prefixo 11, São Paulo. Eu amo você e você tomou a melhor decisão da sua vida. E você que já é de Jesus, agradeça, 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 porque o que nós temos não passa. Tudo passa, tudo passa. É o tema da ministração. Tudo passa, mas o que nós temos nunca vai passar. Aleluia.